Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Rony Coser, docente e coordenador pedagógico nos cursos de licenciatura da FABRA e também no bacharelado em teologia. É muito bom me reencontrar com vocês aqui em mais uma das lives da nossa faculdade, da Faculdade FABRA. E hoje recebendo um convidado muito especial, a gente vai bater um papo sobre um assunto muito relevante, um assunto muito interessante no campo da teologia, mas que tem relação também com outras áreas de conhecimento. A gente vai poder discutir um pouquinho isso aqui com ele, que trabalha também com ensino teológico já há alguns anos e é um amigo pessoal também, uma pessoa que eu admiro muito e tem uma característica muito interessante. A gente destacou isso também no texto lá de divulgação da nossa live de hoje, que o Eliel de Souza é também pastor. Então essa pegada pastoral, aliada também à sua formação e à sua atuação teológica, sem dúvida alguma dá a ele autoridade, condições para trabalhar esse tema que nós vamos trabalhar hoje aqui na nossa live Fabra, que é um tema muito interessante, um tema muito importante quando a gente vai falar sobre o papel do teólogo na esfera eclesial e na esfera pública, né, por assim dizer. Então a gente está, na verdade, claro que são dois contextos com as suas necessidades, mas a gente faz questão de destacar os dois aqui e vamos tentar perceber como é que o teólogo pode então contribuir nessas duas áreas ou nessas duas esferas de atuação, de vivência, de existência, né? Vamos dizer assim. Quero aqui já, daqui a pouquinho ele está chegando aqui, já vi que ele acenou aqui para nós, daqui a pouquinho ele deve já estar mandando um convite aqui para entrar ao vivo com a gente. Aproveito aqui para agradecer a vocês que já estão conosco, acompanhando aqui a live da Fabra. Eu quero mandar um abraço aqui para toda a equipe da Fabra, todos os nossos professores, coordenadores pedagógicos. Quero mandar um abraço aí para todos os nossos alunos. Quero, né, desculpa aí, gente, não fiquem chateados não, mas vou mandar um abraço aqui em especial para o pessoal aí do curso de teologia, já que a temática de hoje é uma temática que está especificamente voltada à teologia. Você que não é aluno da Fabra ainda, ou você que talvez é egresso da Fabra, ou seja, concluiu algum curso, não deixe de voltar ao nosso site, ou não deixe de visitar o nosso site, conhecer lá as nossas propostas de cursos. Temos vários cursos e a gente deve lembrar que essa formação ela precisa ser continuada na vida da gente, né? A gente continua estudando. Então, a Fabra oferece hoje uma infinidade muito grande, desculpa até a redundância aqui, né? Falei infinidade muito grande, essa foi boa. A Fabra tem hoje aí, né, uma oferta muito grande de cursos, cursos de pós-graduação, graduação, presencial, EAD, semipresencial. Nós estamos chegando aí também em breve também trazendo novos cursos aí no contexto da teologia, trazendo aí novas propostas. Eu já pude apresentar isso à nossa direção, também à nossa coordenação geral, e o projeto foi bem recebido. E tenho certeza aí que a gente vai, com certeza, aí, em breve apresentar para vocês aí novidades muito boas, tá? Então não deixe, pessoal, de visitar lá o site da Fabra, tá? Não deixe de visitar também o Instagram. Vocês já estão aqui, claro, assistindo a live, mas não deixe depois de dar uma passeada, uma navegada lá no Insta da faculdade. Isso é muito importante para que você conheça também as propostas aí da Fabra. A Fabra se coloca como uma instituição, aqui me permita fazer um recorte, é claro que nós temos vários cursos, cursos de licenciatura, bacharelado, tecnólogos, temos os cursos, como disse, nessas diferentes modalidades, presencial, EAD, semipresencial, mas é interessante pensar que, no caso específico da teologia, a gente tem um corpo docente aí de qualidade, professores com formação de excelência, com mestrado e doutorado, que estão antenados aí no que há de mais recente na pesquisa teológica. Mas uma coisa muito bacana na proposta de teologia da Fabra, no caso, nós temos o nosso bacharelado presencial, temos também o nosso curso de teologia na modalidade à distância. E uma coisa muito bacana, pessoal, é que a Faculdade Fabra ela tem um respeito muito grande pela confessionalidade. Então a gente trata isso com muito respeito. O curso, os professores que participam hoje, que compõem o nosso quadro docente, por assim dizer, são professores que, além de possuírem aí uma grande formação, uma formação a nível de doutorado, inclusive, diga-se de passagem, são também pastores de igreja. Isso a gente considera muito positivo, porque o público que nós recebemos, majoritariamente, são de pessoas que vêm de igrejas, então a gente respeita muito isso, né? Conquanto a gente saiba que, no contexto da
seja natural a crítica eclesiológica, e isso é importante porque nos leva a realizar determinados procedimentos, determinadas ações. A gente sabe que nas nossas comunidades de fé, muitas vezes, se perpetuam complexos de ignorância. Então, essa crítica ela é importante. Isso, no nosso contexto, é feito de modo responsável, né? Reconhecendo-se que as comunidades de fé são importantes, que denominações são importantes, que o reino de Deus precisa dessas igrejas e, portanto, a gente trabalha essa questão com muita sensibilidade. As diferentes tradições, porque temos diferentes alunos, né? Então isso é importante. Eu mesmo antes de trabalhar na Fabra, nem pensava em trabalhar na Fabra, eu já via a forma como eu falei dela, que é uma teologia, e senti muito nisso, né? Então eu acho que isso é muito bacana, e tendo agora o privilégio de ser coordenador do curso, ser docente no curso de teologia, de bacharelado em teologia da Fabra, eu naturalmente absorvo isso com muita alegria, e a gente trabalha essa questão aí com muito cuidado, né? com muito carinho, tá? É claro que isso não tira de modo algum a excelência do curso, uma coisa, essas duas realidades, ou esses dois fatores que eu estou destacando aqui, né, qualidade acadêmica e respeito à confessionalidade alheia, de modo algum, esses dois elementos, ou essas duas características, elas são aí autoexcludentes, né? Pelo contrário, nós entendemos que elas são complementares. Pois bem, eu estou esperando aqui o pastor Eliel enviar o convite para participar ao vivo. Quando chegar para mim aqui, eu adiciono ele aqui, tá bom? Estou vendo aqui que o Gutenberg, falando aí do nosso corpo discente, os nossos alunos, estou vendo aqui que o Gutenberg é gente muito boa, né? Gutenberg é um dos nossos melhores alunos. Estou vendo aí que ele já comentou aqui, está mandando um abraço. Tem outras pessoas aí também entrando, acenando, mandando abraço. Obrigado, gente, por estarem conosco. O Gutenberg está dizendo que está falhando. Pessoal, os demais aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando legal para vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para Franciele, a lenda viva das lives da Fabra. Hoje eu disse para ela que, a minha colega Franciele, que ela é insuperável nas nossas Franciele, nossa colega do trabalho lá, né? Pois bem, pastor Eliel já chegou aqui, já adicionei ele está entrando agora. Tchan, 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 tchan. Acho que deu alguma queda lá, pessoal. Vou pedir vocês aí só para segurarem um pouquinho aí. Ele deve enviar aqui a nova solicitação e a gente adiciona ele, tá bom? O Fernando está escrevendo aqui que agora melhorou, o Gutenberg também. Poxa, que bom. Também o professor Eliel, tem um xará aí do pastor Eliel que vai participar com a gente hoje. Eu imagino que seja aí, ó, professor Eliel. Bem-vindo, professor Eliel. Todos os demais que estão conosco aí. A live hoje está movimentada, né? A gente vai ter um bate-papo aqui muito interessante. Pessoal, enquanto o pastor Eliel, vocês vão me dando feedback aí, tá, gente? Se está fluindo legal, se o sinal não está perdendo. A gente está com tempo chuvoso, então essa instabilidade era esperada, né? Estou vendo que entrou aqui o Júnior também. Fernando, lá de João Neiva, conterrâneo lá do pastor Eliel. Nós três somos amigos em comum, né? Grande Fernando, vem aí fazendo um trabalho maravilhoso a serviço do reino, publicando livros. Vou contar uma fofoquinha que está publicando agora pela Santorini. Olha só, rapaz, eu quero o meu autografado, hein, Fernando? Grande abraço, meu rei. Deus abençoe você aí, viu? Muito bem, vou aguardar aqui novamente o pastor Eliel fazer aqui o envio do convite. O Luan está mandando um joinha aí também. Várias outras pessoas participando. Obrigado, gente, por estarem conosco aqui, viu? A proposta, então, hoje, pessoal, é falar aí sobre a influência, ou a relevância do teólogo na esfera eclesial e pública. E a gente vai considerar algumas questões aqui relativas ao papel do teólogo. Afinal de contas, vocês sabem que hoje, no Brasil, nós temos aí muitas instituições que oferecem o curso de teologia, seja teologia de nível superior, né, em instituições de ensino superior, como é o caso da Fabra, e a gente tem também aí as instituições de cursos livres que também oferecem, muitas instituições que fazem um trabalho sério também, diga-se de passagem. E a questão da teologia hoje, ela cresceu muito no Brasil, né? Existe um interesse muito grande, e esse crescente interesse, ele nos leva justamente a refletir sobre o papel vou falar nesses termos, né? Eu sei que pode escandalizar algumas pessoas,
mas não deixa de ser também, né, esse profissional chamado teólogo, né, esse profissional da teologia. Então, o que faz um teólogo? Afinal de contas, qual é aí o campo de ação do teólogo? Né? Então, são questões como essas que a gente vai elencar aqui durante a nossa live com uma pessoa que trabalha diretamente com teologia há vários anos, diga-se de passagem, né? Pastor Eliel, ele já está aí há muitos anos, diga-se de passagem, trabalhando a questão do ensino teológico, né? Ele que, claro, possui formação também e é professor, é também gestor de uma instituição de cursos livres, vem fazendo um trabalho aí muito interessante também em favor da teologia, não apenas no contexto da instituição que ele coordena, mas também na igreja que ele pastoreia, já que o pastor Eliel é também aí um promotor de eventos teológicos, né? Recentemente ele fez um evento na igreja que ele pastoreia, convidou o pastor Elianai Cabral, que é um teólogo pentecostal muito competente, muito conhecido no contexto das Assembleias de Deus, e o pastor Eliel sempre está promovendo eventos dessa natureza. Então, é uma pessoa muito, digamos assim, pertinente, né, para a gente poder trabalhar esse assunto juntamente com ele, tá bom? Pessoal, eu acho que a gente está tendo aqui alguma instabilidade. Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa, é ao vivo e a cores, gente. Quando é ao vivo e a cores é assim mesmo. Ele está dizendo aqui que está tentando entrar e não está conseguindo, senão está caindo. Ele está pedindo aqui para mim encaminhar para ele o convite. Gente, honestamente, eu não sei como fazer isso. Deixa eu tentar aqui, peraí. Peraí, gente. Vamos lá. É, eu acredito, pessoal, que é alguma instabilidade lá na internet dele. Eu imagino que seja na internet dele. Talvez ele não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agora eu descobri aqui, pastor Eliel, como fazer. Te mandei a solicitação aí, ó. Acho que agora vai. Agora vai, gente. Segura aí. Não saiam da live, não. Fiquem aí, fiquem aí. Pessoal, estamos virando aí o período 2020/2 acabando, entrando 2021/1. Você que ainda não fez teologia, não deixe de se formar, se inscrever. Olha ele aí, ó, chegou. Agora vai. Rapaz, que complicação para entrar aí. Tá me ouvindo bem aí, Rony? Pastor, estou te ouvindo muito bem. Bem-vindo à nossa live. Obrigado. Tá dando um pouquinho de eco, meu pastor. Não sei se você está com outro aparelho ligado aí. Não, acho que é porque eu estou sem fone. Talvez seja isso. Pode ser. Talvez seja isso. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume para ver se melhora. Veja aí. Melhorou? Opa! Eu tô me ouvindo, mas dá para ir, pastor. Tá tranquilo. Dá para ir, né? Tá tranquilo, dá para ir. Tá ok. Vou tentar. Meu fone aqui acho que estava dando interferência para aceitar a participação ao vivo. O problema estava no fone. Eu tirei o fone. Aí está dando agora para a gente poder conversar. Mas estamos te ouvindo muito bem. Senão, Eles estão reclamando que está dando eco, né? Tá legal. Deixa eu conseguir ver se eu adapto um fone aqui para resolver esse problema. Só um minutinho e já estou voltando. Tudo bem, pastor. Aguardamos então. Pois é, pessoal. Então, aproveitar para concluir aqui a fala, enquanto o pastor Eliel conecta o fone, é interessante essa questão da teologia. A gente vai tratar aqui de assuntos bem atuais, eu diria. E você que ainda não fez teologia, tem interesse em estudar teologia, nós estamos aí entrando no novo período, agora 2021/1. Entre em contato conosco, a gente passa para você, a nossa equipe lá do comercial passa as informações para você com muita alegria. E você vai ter a alegria de estudar aí com um corpo docente muito qualificado, preparado. A gente tem sempre assim, essa preocupação de ter qualidade no ensino. Então, entre em contato conosco aí. A gente vai ter o maior prazer de receber vocês. Arranjou um fone gigante aqui, rapaz. Tá me ouvindo agora? Houston chama o pastor Eliel, câmbio. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Rapaz, eu tô aqui com o fone de helicóptero aqui da gurizada aqui, rapaz. Mas vamos se virando. Não, mas pelo menos acabou o eco, né? Acabou. Pronto, tá jóia. Melhor. Legal. Pastor Eliel, em primeiro lugar, eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, as demandas ministeriais, também a sua atividade pessoal, profissional, né, e a família, enfim, né, a gente se divide
que eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Agradeço aqui em nome da Faculdade Fabra por nos atender, né, a gentileza, nos fazer essa gentileza de estar conosco aqui em mais uma live Fabra. E eu vou começar, pastor Eliel, pedindo aí algo difícil, né? É sempre difícil a gente falar de nós mesmos, mas eu pedi que você estar presente aqui para os nossos... Tem bastante, está movimentada a live aqui, tem bastante pessoas já. E fala para a gente aí quem é o Eliel de Souza. Em primeiro lugar, Rony, boa noite. É um prazer estar aqui com você nessa live, parabenizar tanto você como a instituição Fabra pela iniciativa de promover algo tão relevante, que é uma reflexão com os teólogos, líderes que trabalham aí na reflexão acerca da grandeza do Evangelho, da divindade e assim por diante. Para quem não me conhece, sou Eliel de Souza, pastor desde 1996, onde eu comecei a pastorear a igreja em Nova Esperança, no município de Cariacica, a primeira igreja que eu pastoreei. E há 17 anos eu estou pastoreando aqui a Assembleia de Deus Luz para as Nações, com sede em João Neiva. Então, comecei a pregar o Evangelho com 15 anos de idade. Desde então não parei mais. Uhum. E atualmente atuo não só apenas presidindo a igreja, sou diretor da instituição teológica Fateluz, Faculdade de Luz para as Nações, e trabalho também com as missões do Ministério Luz para as Nações. Já tivemos algumas experiências internacionais e procuramos, nesses últimos anos, promover a educação cristã. Tem sido o nosso foco, a dedicação ao ensino bíblico e à exposição das Escrituras. Isso é só um resumo. Falar da gente mesmo é bem complicado, né? Mas tá bom. Deu para o pessoal saber quem eu sou, né? Claro, claro. Eu costumo brincar, pastor Eliel, dizer que o que Jesus falou, né, o testemunho de um homem sobre si mesmo, então é sempre difícil, né, de fato, falar de si mesmo. Mas pastor Eliel, pessoal, é um amigo, né, uma pessoa que eu admiro muito e vem fazendo um trabalho, e está em João Neiva, né, pastor? Mora em João Neiva, pastoreia em João Neiva. Exato. Cidade muito boa. Já está na live aqui conosco o Fernando, né, está sempre com a gente também, acompanhando o nosso trabalho. Gente boa demais, né? Maravilha. Pastor, o senhor também possui formação na teologia, correto? Correto, sou bacharel em teologia. Sim. Eu comecei a teologia muito cedo, né? Eu sou filho de pastor, e quando meu pai presidia a igreja Assembleia de Deus no sul do estado, no Campo de Una, o acesso ao estudo teológico era algo bem complicado, era bem desafiador. Então, o sonho de todo jovem era estudar em Pindamonhangaba, São Paulo. Era o grande sonho dos meninos, inclusive, do IBAD. Inclusive, foi o meu sonho, né, de querer me formar pelo IBAD, em Pindamonhangaba. Mandei inscrição, fiz todos os contatos. E naquele contexto, quando eu mandei a solicitação de matrícula, eles enviaram para mim, fui aprovado para poder entrar na escola teológica. Um outro pastor colocou na cabeça do meu pai na época que se eu fosse para lá eu ia desviar. Que teologia era coisa do diabo, entre aspas, né? Então fui tolhido de ter esse sonho de participar lá em Pindamonhangaba, mas eu estudei dentro das condições que a gente tinha, né? Eu gosto muito de uma frase sobre excelência de Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre a excelência. E ser excelente, ele diz, é você dar o seu melhor nas condições que você está. É você fazer o seu melhor na condição que você está. Então, eu procurei estudar, na ocasião, dentro das condições que eu tinha. Eu era um aluno nascido da escola dominical, gostava de estudar as revistas de escola bíblica dominical, isso construiu uma base muito interessante, né, a exposição dos assuntos bíblicos, mesmo sendo voltado para uma corrente institucional, as edições voltadas para a teologia pentecostal, mas construiu uma base importante. E também, como meu pai era pastor, era necessário que os obreiros tivessem um curso básico em teologia para poder ser consagrado a ministro. E lá no interior, muitos obreiros tinham dificuldade, alguns não liam, não sabiam ler, tinham dificuldade de acesso ao estudo.
E o que o meu pai fazia? Eu estudava para esses obreiros, fazia prova para esses obreiros ter um curso básico de teologia, a fim de que pudessem ser consagrados pela convenção. Era uma forma de auxiliá-los. É claro que eu estudava junto com eles, né? O curso era à distância, para que eles pudessem ter o reconhecimento ministerial. Dentro da Assembleia de Deus, há essa questão de valorizar o obreiro que trabalha no campo e no interior, muito obreiro lá dedicado, evangelizando, trabalhando, e às vezes tinha dificuldade ao acesso ao curso. E eu, adolescente, estudava com eles e para eles. E isso foi me abrindo o apetite, né? O desejo de trabalhar mais ainda na educação cristã, valorizando o estudo. É claro que nesse contexto, o aspecto teológico que foi construído em mim foi mais dogmático, a teologia pentecostal e a teologia assembleiana. E um jovem que está estudando teologia, no seu início, tudo que os mestres daquela instituição falam, você acredita, aquilo, é lei e pronto. Mas essa foi uma base interessante. Depois eu mudei para a Grande Vitória, eu fiz também o ETAD, fiz o IBIPS, fiz o Seminário Espírito Santense, e depois eu fiz um bacharel à distância através da Universidade de São Paulo. Entendi. Tá? É uma trajetória e tanto, hein, pastor Eliel? Foi. É muito bom a gente poder olhar para trás e ter história para contar, não é? É verdade. Antes do senhor entrar, pastor Eliel, eu dizia que sem, claro, né, depreciar outros perfis aqui, mas o seu perfil, nesse momento, ele se coloca como um perfil muito interessante para a gente poder conversar um pouquinho sobre a temática de hoje, que é a questão da relevância do teólogo na esfera eclesial e pública, né? Sim. Porque o Senhor congrega justamente essas duas atividades. Eu te acompanho já há algum tempo também, vejo o seu trabalho e até dizia aqui antes do senhor entrar que estou sempre promovendo eventos, né? Levou recentemente aí o pastor Elianai Cabral, um competentíssimo teólogo também, pentecostal, de passagem. Mas o senhor também é pastor, né? Ou seja, é um promotor da educação teológica, trabalha com teologia. A gente até começou a discutir uma parceria para abrir um polo aí também. Então, verdade. Eu vou aproveitar deixa aqui, né, pastor Leão, não perder tempo. É verdade. Né? Então, mas é interessante essa pegada. E esse perfil eu acho ele muito interessante. Porque, pastor Leão, eu não vejo que isso precisa ser uma coisa, uma realidade, ou elas precisam ser realidades antagônicas, né? Igreja e academia, pastor e teólogo. Acho que essas duas realidades elas podem ser conjugadas. Até o Jürgen Moltmann, quando esteve aqui no Espírito Santo, a Faculdade Unida trouxe ele aqui, né, propiciou que ele viesse aqui, e ele fala uma coisa interessantíssima, né? Ele vai dizer assim, olha, eu aconselho que até mesmo antes de você fazer um curso de teologia, você primeiro tenha uma vivência nas comunidades de fé. Então eu achei muito interessante a fala dele, né? Vindo de Moltmann, né? Considerado aí, alguns o reputam hoje o maior teólogo vivo, né? Então, do mundo. Então, quando eu ouvi isso de Moltmann, eu falei, caramba, que interessante, né? Ele valorizou esse aspecto pastoral. Como tem sido para o senhor, pastor Eliel, essa experiência, né? De um lado, teólogo, alguém que ensina teologia, e de outro, pastor de vidas, né? Pastor de almas, como dizemos nós aí, os assembleanos. O pastor, ele tem aquele cuidado de estar junto das pessoas. Uma visão serviçal. Até a própria palavra que diz respeito ao pastor, que é ministro, né? A gente popularizou o pastor como ministro do Evangelho. O termo ministro no original é aquele termo opereta, que se refere àquele trabalhador que ficava nas grandes embarcações na parte inferior do navio remando. Se o barco chegava do outro lado, ele remava servindo ali sob o comando do capitão, e sendo o primeiro a ter os açoites das ondas e a sofrer se caso houvesse o naufrágio da embarcação. Então, Paulo coloca o ministro como aquela pessoa que serve. E esse serviço é ao mesmo tempo um serviço diaconal. É você servir a Deus servindo as pessoas. Eu vejo muito o ministério pastoral dentro desse aspecto, não apenas como uma posição templária,
de você ficar dentro do templo, em cima do altar. Sim. O pastor ele precisa estar próximo das pessoas, se preocupando com elas, acompanhando, orientando, aconselhando. Sim. Esse é o papel do pastor. Agora, o pastor teólogo, além desse acompanhamento, ele se dedica ao ministério do ensino, que dentre o ministério dos dons ministeriais que a gente encontra em Efésios, ele é visto como o ministério de doutor, que pouco é abordado pela igreja e valorizado pela igreja. No nosso contexto pentecostal, valoriza-se muito a visão pastoral, evangelista e profeta. E o pregador, né? O pregador, o profeta. O profeta já é o ministério o profeta, mas pouco se fala sobre o doutor. E pouca importância se dá a esse ministério. Eu, de uns 10 anos para cá, eu tenho feito essa junção do ministério pastoral agregando ao ministério do ensino. Aí a base teológica me proporcionou isso, de você tratar de diversos assuntos de uma forma clara com a igreja, objetivando a exposição das escrituras. A gente... Pastor Eliel, desculpe interrompê-lo. Desculpe interrompê-lo. Eu fiquei, assim, curioso, queria muito ouvi-lo nisso e creio que é também a dúvida de várias pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, no meu caso, pastor Eliel, eu não sou pastor de igreja, nunca pastoreei efetivamente. Mas eu pude perceber ao longo dos anos que o professor de teologia, muitas vezes, ele acaba assumindo também claro, guardando as devidas proporções, né? Mas ele acaba tendo... dar aula de teologia acaba sendo também um pouco pastoral. Os alunos procuram a gente para conversar, para pedir conselho. Sim. Aí a minha pergunta, pastor Eliel, eu só acho que uma coisa ajuda a outra. Por exemplo, eu como teólogo, vejo que essa pegada, esse contato com as pessoas, esse meu lado pastoral, né, de ouvir as pessoas, quantas vezes, né, sentei com alunos, alunas, conversava, e parece que porque a teologia também desconexa da comunidade de fé, pastor Eliel, ela me é uma coisa que me soa estranho. Eu acho, não sei qual a sua opinião sobre isso. Mas inclusive, quando você falou qual é o papel do teólogo junto de uma sociedade, eu fiquei refletindo um pouco. Falei, caramba, o que o Rony está trazendo, né? Eu pensei, fui eu que elaborei o tema. Qual é o papel do teólogo na sociedade? Aí eu vejo, você estuda história, você vai para uma escola secular, ministra história. Você estuda a filosofia, o filósofo tem o seu papel na sociedade. Você estuda psicologia da mesma forma, você estuda pedagogia, está lá na escola pública ou na escola particular. Agora, você forma em teologia, qual o espaço que o teólogo tem na sociedade fora das comunidades religiosas? Essa é uma pergunta desafiadora. É uma pergunta desafiadora, né? E visualizar, enxergar o teólogo fora de uma comunidade cristã ou comunidade religiosa. Então, é uma reflexão que a gente deve fazer de uma forma mais aprofundada. Inicialmente, o teólogo ele desenvolve esse trabalho junto de uma instituição religiosa, quer queira ou não. Vamos colocar 90% dos casos. E ao desenvolver isso numa comunidade religiosa, acaba acontecendo o que você falou. Os alunos se apegam ao professor, confiam nele, vão pedir conselho, vão ter problemas emocionais que o teólogo, além de ensinar o conteúdo acadêmico das disciplinas desenvolvidas pela escola teológica, ele, ao mesmo tempo, será um amparo, um suporte para aquela pessoa. Dessa forma, acaba agregando também o ministério pastoral na vida do teólogo. E destacamos ainda, Rony, não dentro do contexto assembleiano, mas isso era muito comum, não sei ainda se assim o é, nas comunidades como presbiteriana e batista,
o teólogo, o aluno que estudava teologia nas escolas teológicas dessas instituições, ao finalizar a teologia, automaticamente já eram introduzidos ao ministério pastoral. Pastoral, exato. Não é? Tanto é, pastor Eliel, que isso ajudou na construção de um mito no Brasil, né? Que é aquele mito de que só faz teologia quem vai ser pastor. A gente sabe que isso não é uma verdade, né? Mas, de certo modo, tem razão de ser, né? Isso. Né? Então, em alguns casos, eu já só estudava teologia quem ia ser realmente um pastor, né? Sim, então, nesse aspecto, a gente consegue vislumbrar agora o desafio dele na sociedade, como a gente pode refletir sobre isso. São questões que hoje eu fiquei martelando, essa semana eu fiquei meditando sobre essa pergunta, o papel do teólogo junto da sociedade. Né? Mas, pastor Eliel, o senhor há de convir comigo, eu queria sua contribuição nesse sentido. A igreja, seja católica, seja a protestante, vou usar o termo protestante aqui no sentido que abarca, né, as diferentes denominações, as históricas, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, vou usar protestante aqui para falar de modo geral, né? Não sei se o pessoal das ciências da religião aí vai concordar comigo, mas eu vou utilizar essa palavra para abarcar todo mundo, né? Uhum. Essas igrejas em geral, pastor Eliel, a gente não pode negar o fato também de que com seus programas educativos, de educação teológica, elas projetam as pessoas na sociedade. Sim. Então essa não seria também uma contribuição indireta do teólogo, ou direta? Como que o senhor encara isso? Eu concordo com você. Concordo sim. Ao mesmo tempo que você trabalha com pessoas e desenvolve nela o aperfeiçoamento do caráter e leva ela a uma reprogramação de comportamento, não deixa de ser um trabalho que o teólogo realiza. Porque teologia ela não é feita só dentro de uma sala de aula. O curso, você hoje já está aí vislumbrando o doutorado, né? Sim. Já é mestre e agora já está vislumbrando o doutorado. Você nunca termina. O que você tem é só uma representação de uma etapa que você concluiu. Porque nós nunca nos formamos de fato em teologia. Nós fazemos teologia todos os dias. Todas as vezes que você reflete, todas as vezes que você questiona um assunto, você está fazendo teologia. Olha só que interessante, né? O teólogo ele sempre tem algo novo que ele aprende, sempre tem algo novo que ele repensa. Por isso que a teologia e a filosofia, ela anda de mãos dadas. Para mim, todo teólogo ele é um bom filósofo. Eu penso assim, todo teólogo é um bom filósofo. Um teólogo que leva ao aprofundamento, né? Que ele não pensa numa teologia apenas institucional, que eu acho que isso é muito perigoso você colocar uma teologia dentro de uma caixa. É claro que você tem uma linha que você segue. Se alguém perguntar qual é a sua posição teologicamente, eu sou um teólogo pentecostal, eu tenho uma fé pentecostal, eu creio no arrebatamento da igreja, estou falando, eu creio. Agora, que vai ser da forma como nós ensinamos, é um outro debate. Você vai encontrar amigos da corrente amilenista que pensam diferente. Igualmente cristão. Igualmente competente. Não são hereges pelo fato de pensar diferente sobre nós nesse assunto. Então, você não pode ser aquela pessoa fechada ao diálogo, a uma reflexão, porque todas as correntes têm algo a agregar, têm algo a oferecer para a gente. Então, colocar a teologia dentro de uma caixa é perigoso. O teólogo ele precisa refletir, ele precisa ser aquela pessoa que leva as pessoas à reflexão. Então, observa bem que interessante. A gente vê muito sobre a questão de pureza doutrinária. Aí eu te faço uma pergunta, você como teólogo. E isso aí, não há um debate muito sobre a questão que a igreja precisa ter uma pureza doutrinária? Pois é, pastor, você tocou num ponto agora. Aí eu lhe faço uma pergunta. Em que momento na história a igreja teve pureza doutrinária? Nenhum. Martinho Lutero morreu acreditando que Maria era virgem, né? Em que momento houve essa pureza doutrinária? Nós tivemos momentos áureos em todas as fases da história da igreja.
momentos de... Pastor Eliel, deixa eu jogar mais lenha na fogueira agora que a coisa vai pegar fogo mesmo. Olha só, o que a Vera escreveu ali, interessante, o teólogo é igual ao professor, está sempre buscando conhecimento. Sim, coloca a lenha aí. Não, sim, pastor. Até agradecer o senhor por ter mencionado aqui o comentário da Vera. Tem também aqui o professor Eliel, seu xará, está participando aqui bastante também. Sim. Ele já escreveu: ser teólogo é uma responsabilidade muito grande, nos tornamos, né, referência e modelo, vivemos uma democracia de conhecimentos, com a teologia não é diferente. Pastor Walter, meu grande amigo, tive o prazer de receber aqui na minha casa, lá de Brasília. Olha. Boa noite, mestre Rona e pastor Eliel, 2 homens de Deus, compromissados com o reino, Deus nos abençoe. E várias outras pessoas aqui acenando, tá, pastor Eliel? Um abraço, queridos. É muito bom ter eles aqui conosco. Essa questão do conhecimento, pastor Eliel, a gente tem mania, isso é muito forte entre os evangélicos, a gente tem mania de descartar sistemas de pensamento, né, seja na sociologia, na filosofia. Vou dar exemplos claros aqui, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas criticando o marxismo, eu vejo muita gente criticando o existencialismo em Heidegger, na filosofia. Então, porque marxismo virou palavrão entre nós, né? Só que, não é verdade, pastor Léo? E é interessante porque eu cresci ouvindo isso, marxismo cultural, né? Vou falar de marxismo cultural. E aí, até o momento que eu fui convidado a escrever uma introdução à sociologia para uma faculdade do Rio de Janeiro. E aí eu fui aos textos de Marx. E aí eu fui pesquisar a biografia de Marx. Eu sei que eu estou dando um exemplo polêmico aqui, né? E deixo claro aqui, pastor Eliel, que isso não me faz marxista. Aliás, na minha introdução, eu faço uma crítica, inclusive, ao conceito de luta de classes em Marx. Né? Só que, caramba, eu fui ler o cara, fui ver a biografia do cara, falei, poxa, o cara escreveu 12 mil páginas. Então, será que eu vou jogar tudo isso fora porque tem alguns pontos ali? Aí você olha para os nossos sistemas teológicos, né? Eu, como bom pentecostal, assim como o senhor, né, pastor, cresci lendo Antônio Gilberto, Abraão de Almeida, Lawrence Olson, fui no fundo agora, né? A nossa base, né? Aí você vê, por exemplo, Lawrence Olson defendeu a pena de morte no Brasil, né? E escreveu, isso quase ninguém fala, né? Escreveu um livro na década de 80 que gerou a maior polêmica, CPAD tirou de circulação, porque ele previu a data da volta de Jesus, o que não aconteceu. Pouca gente sabe disso, né? Mas isso aconteceu com o Lawrence Olson, que é venerado na Assembleia de Deus. Autor do livro Plano Divino através dos séculos. Best-seller, né? Best-seller. Aí eu pergunto, pastor, nós vamos jogar então fora a obra do Lawrence Olson, do Marx... Por uma questão negativa? Não. Exato. Então, eu gosto dessa reflexão, professor. A gente... Olha só que interessante. Quando eu falo de pureza doutrinária, é uma questão que você tem que pensar. Em que momento a igreja teve pureza doutrinária? Se você falar que a igreja ela nasceu pura, ela nasceu pura porque ela nasceu no Calvário, nasceu em Cristo. Mas desde... Misticamente, né, pastor? Mas factualmente... Factualmente ela nasce do Pentecostes lá. É inaugurada no Pentecostes. Já com problema. E já surge demanda, quem vai suceder alguém. No capítulo 7 Atos, há uma reclamação de falta de visita e outras questões. Depois, no capítulo 15, tem briga, tem competitividade, tem N situações. Aí depois você vê Paulo escrevendo para os Gálatas, insensato Gálatas. Então, nunca houve essa, entre aspas, expressão pureza doutrinária. Nós temos, sim, fundamentos puros. Fundamentos que sustentam a igreja, que é a palavra de Cristo. A fé em Cristo. E essa fé, eu gosto de dividir ela em 3 estágios. Eu sempre falo que a fé não tem como você matar a fé. Não existe. Eu gosto dessa reflexão que não há como matar. Tem um comentário que o Ziel escreveu aí, você pode ler, por favor? O Ziel está lá nos Estados Unidos. Pois é, rapaz. Peraí, é o seu irmão? É meu irmão, o Ziel. A Vera é minha irmã também, diretora de escola. Olha só, o Oziel foi meu professor de escola dominical, trago no coração até hoje uma grata lembrança, né, daqueles tempos.
Eu estou pedindo para ler que eu não consigo enxergar o texto daqui, tá? Estou sem óculos. Depois dos 25 é tudo mais difícil. É verdade. Foi modesto agora. Ele está perguntando aqui, por que os cristãos, de uma maneira geral, odeiam tanto o comunismo? É a pergunta dele. Sim, é uma questão que foi formatado, né? É igual a sentença que está hoje, que quem é crente não vota em esquerda. Quem é cristão não vota em esquerda. Então, isso aí foi uma campanha promovida de uma forma, de um segmento cego. Eu acho que dividir o país, as pessoas entre direita e esquerda, isso é muito pobre. Porque nós temos muitos cristãos. Né? Nós temos muitos cristãos, servos de Deus, que são da esquerda, inclusive você, Zé, pessoa que serve a Jesus, ama Jesus, vive o Evangelho, uma pessoa incrível como você. Existem muitas outras pessoas, eu acho que tanto que segue, que vota na direita ou que vota na esquerda, eu acho que nós não podemos dividir isso. Isso é um pensamento muito pobre, muito mesquinho. O Evangelho está acima dessas coisas, né? Então, nós estamos num contexto hoje que Bolsonaro está virando religião para muitos. Eu acho que isso empobrece o diálogo, empobrece, como também o Lula já virou religião para muitas outras pessoas. Acho que a gente tem que pegar as virtudes que tem em ambos os lados e pensar na coletividade, na nação, que é muito maior do que os próprios partidos em si, com as suas filosofias. Tá? Eu costumo dizer, pastor Eliel, valores e interesses sociais comuns, né, como saúde, segurança, Exato. Justiça, o fim da corrupção, são questões que interessam a todos os lados, né? Acho que esse é o caminho. Então, uma política por valores, né? É verdade. Então, quando eu penso a questão do teólogo para agregar com uma sociedade, eu acho que o teólogo precisa pensar. Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu, denominacionalmente, eu sou um pastor de uma cidade, de uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus Luz para as Nações. Mas eu sempre falo para os meus amigos que eu não sou pastor somente da minha igreja, eu sou pastor da cidade. Eu preciso servir a minha comunidade. Então, nisso, quando sou solicitado, seja para a igreja, membro da minha igreja ou não, eu faço uma cerimônia fúnebre para alguém que é cristão ou não. E é claro que quando eu vou lá, quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, eu não tenho que pensar se o cara é salvo ou não. Eu até vou contar uma experiência, teve um pastor que eu participei de um velório. O pessoal do velório está precisando de quê? De um conforto, de um consolo, de uma palavra amiga, de um abraço. Aí o pastor virou e falou, olha, eu imagino, pastor, esse cidadão aqui, eu não garanto a salvação dele não, porque ele teve muita oportunidade e viveu de qualquer jeito, agora eu não sei qual é o futuro eterno dele. Cara. Nossa, pai. Entendeu? Pensar nisso, cara, eu acho que o teólogo ali, ele vai levar o quê? A mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo cabe em qualquer contexto, para qualquer comunidade, para qualquer sociedade. Exato. Então é uma mensagem para reflexão. Você vai servir numa cerimônia fúnebre, num casamento que você vai abençoar, em que outro contexto? Quantas vezes eu fui convidado pelos diretores das escolas públicas e até, inclusive estou aqui o Eliel, que é professor circular, meu xará está aí, vereador eleito, está assistindo, teólogo também, mestre em educação, ele é testemunho do que eu estou dizendo. Olha que legal. Quantas vezes eu atendi o pedido das escolas para ir lá levar uma palavra, para trazer uma palestra, levar uma mensagem à comunidade estudantil, estar ali presente no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Então, o que a pessoa está falando aí? Acho que é a Sandra Maria, pastor Eliel, sou de João Neiva, não conheço pessoalmente, mas já o admiro por essas poucas palavras. Obrigado, Sandra. Obrigado. E o Oziel fez uma pergunta lancinante aí, pastor Eliel. O Oziel é da hora, velho. Ele diz, ele colocou assim, eu acho a igreja dos Atos, eu acho que a igreja, né, acho que é isso, acho que a igreja de Atos, do livro de Atos, né, ela se aproxima bastante do socialismo, os que criam tinham tudo em comum. Procede? É uma pergunta, né, pastor?
Não entendi qual. Colocando uma pergunta. O final da pergunta. Ele está perguntando se a igreja de Atos, dos apóstolos, se aproxima da ideia de socialismo. Sim, o socialismo nasceu com a igreja primitiva. Vendiam tudo e repartiam entre si. Isso é um socialismo, isso é viver em comunidade. Dentro daquele contexto, sim, concordo. Então, o teólogo ele pode, de diversas formas, ajudar a sociedade. E não apenas dessa forma que eu estou exemplificando, atendendo escolas. Eu acho que aí entra o papel... ONGs, ONGs, né, pastor? Exato, hospitais, tantas outras coisas. Sim. E vem a questão de comunicar o conhecimento que ele tem. E eu uso essa expressão de comunicar o conhecimento, daí a importância dos eventos que a gente faz, né? Antes da pandemia, eu e o Eliel, a gente estava promovendo a cada 3 meses simpósios e seminários de capacitação para professores, para obreiros, para líderes e todas as pessoas que quisessem participar. E dentre esses simpósios, desses seminários, todavia, a gente sempre falava de compartilhar conhecimento. Quando você usa compartilhar o conhecimento, você é o transmissor, ou transmitir conhecimento. Você é o transmissor e o outro é um elemento que vai receber. Agora, quando você fala da comunicação do conhecimento, ela é uma via de mão dupla. E eu aprendi exatamente isso nesses seminários. Quando o Eliel abordou e falou que o conhecimento ele é comunicado, não transmitido. Então, quando você tem a visão de comunicação, o que estamos fazendo aqui? Estamos comunicando conhecimento. Sim. Eu estou oferecendo... A construção conjunta. Né? Exato, e ao mesmo tempo eu estou recebendo. Então, essa comunicação de conhecimento do teólogo, ela pode ser muito benéfica para uma sociedade. E por que benéfica? Nós somos uma sociedade que perdemos a contemplação. Exato. É uma sociedade do fast food. As coisas muito rápidas, muito ligeiras. E se tem um papel que o teólogo pode exercer, é o papel da reflexão, da contemplação, e ele pode, por meio da sua própria atitude, levar outras pessoas a terem atitudes semelhantes. Né? Aí entra a questão do teólogo filósofo, do saber, do perguntar, do questionar, de tentar, porque não tem como você resolver todas as questões que confrontam a fé e a razão. Não. Entendeu? Se o teólogo, se a teologia é o tratado sobre Deus, o teólogo ele vai ter como base, como desafio, buscar a elucidação da complexidade desse assunto. Que é chato você falar isso, mas Deus se torna a peça de estudo do teólogo. E aí entra a questão da reflexão. Como agir, como refletir sobre as inúmeras demandas que nós temos dentro do campo da fé. Sim. Pastor Eliel, me permita um adendo aqui à sua fala, né? É interessante que acontece na teologia o que acontece na filosofia. Hoje nós temos intelectuais dessas áreas que se tornaram intelectuais públicos, né? Por exemplo, na teologia nós temos um teólogo católico muito famoso, que é o Leonardo Boff, muito competente. É proibido até falar o nome dele, né? em alguns contextos, né? Em alguns contextos. Mas convenhamos, né, pastor? O cara é monstro, o cara é fera. É muito, muito fera, né? Muito fera. No contexto protestante, a gente poderia citar vários exemplos também, até houve uma grande polêmica em torno dele, mas é um teólogo muito competente, o pastor Ed René Kivitz. Cara, eu sou admirador de Ed René, cara. Eu sou assembleiano, sou admirador. O cara é fera, o cara, quando é bom. E foi linchado recentemente nas redes sociais, moralmente. E aí entra o perigo de você pegar uma fala isolada da pessoa
sem olhar a mensagem em um todo, pegaram uma fala dele quando ele falou que a Bíblia teria que ser atualizada. Aí só pegaram essa fala, a Bíblia tem que ser atualizada, mas não olharam, não tiveram nem a nobreza de ouvir a mensagem, do sermão, né? O conteúdo completo, né? O conteúdo completo. Exato. Veja o que o Eliel está falando aí. Acho que é sobre o que eu acabei de... Teologia, ele colocou assim, teologia é igual a... Aqui, teologia é igual ao estudo dos conhecimentos sobre Deus. Nesse caso, Deus não é o objeto de estudo dessa ciência. Ele coloca, também o Osiel embaixo, coloca assim, Ed René é um dos pastores mais sensatos do Brasil. Aí, o Osiel só colocou aqui... Acrescenta o Ricardo só está colocando monstros e polêmicos, né? Só porque a gente precisa aprender a pensar fora da caixa. E respeitar pessoas que têm posições diferentes das nossas. Claro. Entende? Se eu estou dentro da Assembleia de Deus, eu vou respeitar, claro, e muito a doutrina que a Assembleia de Deus prega, preceitua. Há pontos que eu, pessoalmente, discordo de algumas posições teológicas, mas jamais vou ferir a instituição ministrando contrário àquilo que eles ministram. Agora, numa sala de aula, com os alunos, a gente vai refletir. A gente vai conversar. Sim, claro. E vamos apresentar as várias atenuantes dos assuntos que a teologia proporciona, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Dentro da teologia pentecostal, falam de uma forma literal que as duas testemunhas do Apocalipse é Enoque e Elias. Moisés e Elias, Enoque e Elias, alguns divergem sobre isso. Sim. Colocaram isso e não há diálogo. É isso e pronto. Fecha a conta, né? Fecha a conta, Fecha a conta, né, pastor? Fecha a conta. Eu não consigo pensar em Enoque e Elias, porque não faz sentido. Não há se você fizer uma exegese do texto e trazer os fundamentos da hermenêutica, não há como sustentar essa tese que foi criada, né? Não tem como a gente tratar isso aí dentro dessa perspectiva. Mas eu respeito se alguém falar, é igual a questão. A Jerusalém que desce do céu. Se você pegar um texto dessa Jerusalém que desce do céu, o próprio texto já mostra que é uma linguagem figurada representando a igreja. Mas a gente que já desenha uma cidade literal, a rua de ouro que nós vamos andar. O Olson, no Plano Divino através dos séculos, desenhou dessa forma, né? Ele chega a dar as dimensões da cidade, né? Então, você vê, né? São contextos, épocas, né, pastor? E, de fato, daí a importância dessa abertura, desse diálogo. O teólogo precisa trazer essa reflexão. Bom, vamos pensar hoje também, o Rony, o papel do teólogo. Você colocou sobre as questões sociais. Como a gente pode olhar para uma sociedade que vive de injustiça e nos omitir? Deixa eu pegar um gancho, pastor Eliel, na sua fala. O Washington, nós aqui estamos abertos também ao divergente, é claro, ele vai dizer, olha, em relação à esquerda, o problema é que eles pregam tudo contra os princípios bíblicos. E agora? Eis a razão dos conflitos. Na sequência, a Patrícia comenta, pastor Eliel é crânio. O Osiel diz, a esquerda prega justiça social, o que Jesus vivia. O Osiel me fez lembrar o René Padilha, quando esteve lá na Fabapar, né? La justiça social, ele falava o tempo todo, né? La justiça social. Eu morri de rir. O professor Eliel está dizendo, na verdade, a razão dos conflitos são os extremismos e a falta de empatia e alteridade. Você está vendo como que está rico o nosso diálogo aqui? Pessoas inteligentes. Exato. Tanto a esquerda... Quem que falou sobre a esquerda lá inicialmente? Foi o Washington. O Washington, ele diz, né? Em relação à esquerda, o problema é que eles pregam tudo contra o princípio. Obrigado, Washington, pela sua participação. Não é tudo, né? Nós temos algumas partes deles que chocam com a nossa fé. Determinadas pautas, como ideologia de gênero. Mas, por outro lado, o trabalho social deles se coaduna com aquilo que se deve o cristão fazer.
né? O olhar para os pobres. E diga-se de passagem, pastor Eliel, isso é histórico, né? Isso é histórico. Um dos períodos de maior inclusão social foi num governo de esquerda. Né? Exatamente. Então, o teólogo ele tem que ele tem que pensar sobre, conforme abordou Eliel, evitar o extremismo de ambos os lados, porque se você for olhar por as duas visões políticas, todos têm coisas positivas e tem as visões extremas. Vamos pensar, do lado da direita aqui, foi abordado com muita veemência a questão de matar, de ter a arma e matar, aquela questão toda, né? Aí eu pergunto, em que momento isso coaduna com a posição cristã? Cristão fazendo... Exatamente. Então, de ambos os lados tem questões que não condiz com a fé cristã. Então você tem que aprender a ter filtro, a guardar o que é bom e aquilo, jamais se calar naquilo que você vê que vai chocar com a sua fé. Você tem que ter personalidade realmente de dizer que não concorda com aquilo, mas jamais impor o que você acredita. Mas se você entre o confronto da sua fé e aquilo que está sendo colocado contra você, você permanece na fé. Quando eu falo sobre a fé, que ela não pode morrer, eu tomo, por exemplo, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ali a gente vê o exemplo dos 3 estágios da fé. Quando Nabucodonosor prendeu aqueles jovens e os confrontou para se prostrar diante da estátua, senão eles seriam jogados na fornalha de fogo, você vê a evolução da fé ali. Primeiro eles dizem: o Senhor nos livrará, o Senhor pode nos livrar das suas mãos. Ó rei, a fé, crer, eles acreditavam que Deus poderia livrar ele da mão de Nabucodonosor. Segundo, eles dizem: o Senhor nos livrará. Ele pode, segundo, ele nos livrará das suas mãos. Segundo estágio da fé, convicção, ele vai nos livrar. Primeiro, ele pode, segundo, ele vai. E terceiro, e se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos e nem nos prostraremos diante de você. Então, aí é o estágio da fé que não pode se matar. Independente, amadurecida. Amadurecida, exato. Independentemente do que Deus faça ou não. Você não se relaciona, não é uma fé negociável, não é uma fé baseada em trocas. Mas é uma fé utilitária. Exato. Mas é uma fé convicta, uma fé verdadeira. Independentemente do que Deus faça ou não, eu permanecerei firme naquilo que eu acredito, naquilo que eu confio. Ainda que esse Deus não me livre. Como Jó falou, ainda que ele me mate, eu ainda confiarei nele. Então essa fé não tem como morrer. Uma fé na instituição pode se matar, mas uma fé no Cristo vivo, no Cristo do Evangelho, no Cristo verdadeiro, não. E não pense a gente que o fato de que alguém se desvinculou de uma instituição religiosa, ele deixou de ser um cristão. Tem muita gente desigrejada, e recomendo 2 livros aqui. Um de Paulo Bravo. Paulo Bravo não está. Zé, o Paulo Bravo é da esquerda, tá? Segue ele lá no Twitter, você que é twitteiro. Paulo Bravo escreveu um livro muito interessante, Bacia das Almas. Tá? Muito interessante, tenho ele aqui na minha biblioteca, muito bom. E um outro foi feito por uma repórter cristã, Feridos em Nome de Deus. Esqueci o título provocante. Eu esqueci o nome da autora, mas recomendo, tenho ele aqui, Feridos em Nome de Deus. Ele faz uma abordagem de muitas pessoas que foram machucadas por causa da força, da religiosidade, de um ambiente que você não pode conversar, em que você não pode expressar o seu pensamento, né? É tolhido disso.
E isso faz com que muitas pessoas saiam decepcionadas com a religião e, às vezes, transferem isso para Deus, porque tudo é feito em nome de Deus. Em alguns contextos, usa-se até profecia, usa-se até visão, revelação para atestar as arbitrariedades, né? Mas uma forma de legitimação do discurso, né, pastor? A gente sabe, a análise do discurso. Olha só como que a Bíblia é tão interessante, as Escrituras. Ontem, meditando em Efésios, quando Paulo diz que Deus é tudo sobre todos e para todos, e Ele é Pai dos evangélicos. Não. Ele é Pai de todos. De todos. Paulo diz isso. O que é Pai de todos. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E um que é Pai de todos. Olha só que coisa. E a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Exato. No livro que eu escrevi, você foi o que me ajudou na correção, quando fala a revelação da oração do Pai Nosso, a grandeza da oração do Pai Nosso é quando Jesus fala, Pai Nosso. Pai de todos, Pai Nosso. Cara, isso é demais. Então a gente precisa pensar não apenas dentro da denominação, recomendo, a denominação não salva, então não vou fazer parte. É importante você se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito. Então, se eu tenho uma fé pentecostal, eu preciso caminhar nesse meio e honrar esse meio. Valorizar esse meio. Tem muitas falhas? Tem. Qual instituição que não tem falha? Qual instituição que não tem erros? Qualquer forma, não é, pastor Eliel, de organização humana, ela vai ter limites, ela vai ter problemas. Só que nós temos que pensar no propósito principal. Quando eu penso no propósito principal, que é o Evangelho, eu agrego. Eu não divido. Eu não quero me envolver. Só de você não envolver, você já está atrapalhando. O próprio Jesus falou que aquele que não ajunta, espalha. Se você está no meio, precisa se comprometer. E como que é esse comprometimento? O comprometimento é um relacionamento mais forte do que o envolvimento. Eu gosto muito de uma metáfora do café da manhã do americano. Diz que no café do americano não pode faltar ovo e bacon. Né? O café da manhã do americano não pode faltar ovo e bacon. Então você tem no café do americano 2 animais participando, certo? Você tem a galinha e você tem o porco. Sim. A galinha, eu utilizo ela como exemplo de quem se envolve. A galinha está envolvida no café do americano. Para estar lá, ela só faz uma força para o ovo sair para fora. Ela deu a força. Agora o porco não. O porco, para estar no café do americano, ele deu a vida. Isso é comprometimento. Então, sim. Há uma diferença de você estar envolvido com algo e comprometido. O envolvido, você dá uma força. O comprometido, você é capaz de dar uma vida. E aí a pergunta, até onde o teólogo está disposto a ir? Por aquilo que ele crê, por aquilo que ele vive, por aquilo que ele prega e por aquilo que ele ensina. Ele está disposto a se comprometer ou a se envolver? Quando você compromete, você dá a vida. Você luta por aquilo. Você tem uma causa, uma defesa a fazer. Interessante, pastor Eliel, o senhor falar sobre isso. Faz algum tempo que eu estou trabalhando num livro, cujo título vou confidenciar aqui com os nossos participantes. O título do livro é Teólogos à Margem, onde eu abordo justamente um desafio muito grande que o teólogo vive no contexto pentecostal, que é justamente esse preço que a gente paga, né, para pegar um gancho na sua fala, pastor Eliel. Hoje ser teólogo virou status, né, pastor Eliel? Nossa, teólogo, aquela coisa toda, mas há uma trajetória muitas vezes árdua, né, difícil, de anonimato, de rejeição, né? A gente já conversou sobre isso também.
Então, tá bem, eu estou dizendo isso aqui pegando um gancho na sua fala, né? A questão do comprometimento, né? Uhum. Pastor Eliel, eu tenho aqui, poxa, o ruim da gente estar aqui conduzindo a live é isso, né? Uhum. A gente acaba, no final dos contos, sendo odiado pelos participantes, né? Pastor, a gente chega aí, a gente limita, né, o tempo de live aqui da Fabra a 1 hora. Certo. Na verdade, nós até já passamos um pouquinho. Caraca, voou, hein? E a gente tem que encerrar. Voou, pastor, passou muito rápido, porque a live está muito boa, né? Tá muito boa. E o pessoal está comentando muito aqui, eu estou olhando aqui no computador, ficou melhor para me ver, né? Acho que é a Patrícia, né, pastor, que é sua irmã. Patrícia Bonfim, minha irmã, é ovelha essa aí. Perdão, Monteiro, né? Sobrenome Monteiro. Perfeita ilustração, pastor Eliel. Não, então essa é outra Patrícia. Correto. Pastor Walter colocou aqui pura verdade, quando o senhor falava da questão do comprometimento, né? O professor Eliel participou bastante, vários comentários aqui. No final ele colocou glória a Deus ou ai ai. O Oziel colocou aqui uau, envolvido, comprometido. Legal, muito bacana. A live foi muito movimentada hoje. Que legal. Estou muito feliz aí. E vou pedir ao senhor aí que nesse minutinho final, o senhor, por favor, sei que a gente poderia ficar a noite inteira aqui, né, pastor? Mas vamos deixar aqui um gostinho de que era mais para uma segunda edição, vamos dizer assim. E pedir que o senhor faça as suas considerações aí, meu pastor. Primeiro, obrigado aí pela confiança e pela participação de todos que estiveram com a gente aqui até esse momento. E de poder agregar, né, valores à fé que cada um de nós militamos e preceituamos. E eu finalizo dizendo que o saber teológico ele nunca acaba. Ele sempre cresce. E quando você acha que sabe, você não sabe nada. Então a gente precisa sempre estar com essa fome de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E cada vez que você descobre, você sempre tem algo mais a descobrir. Um abraço para todos vocês e permaneçam aí firmes e não deixe de participar de momentos como esse que a Fabra está proporcionando. Literalmente agrega valor, né? Exato. Valor cultural, valor teológico numa live como a de hoje, né? Valor, e por aí vai, e outros valor pessoal, né? Para o crescimento pessoal, isso é muito bacana. Eu costumo dizer, pastor Eliel, todos os demais que estão aqui nos acompanhando, para falar agora em linguagem religiosa, em linguagem teológica, né? Ouvir tem sido uma bênção para mim. Né? Então, o ato de ouvir é muito importante. A gente vive uma época que muita gente querendo falar, muitas vezes sem ter realmente condições para isso, mas ouvir continua sendo, assim, de fato, uma atividade muito importante para mim, para o meu crescimento, e a sua fala é muito pertinente. Quero agradecer, pastor Eliel, em nome da Fabra. Ficou aí, né, pessoal? Gostinho de uma segunda edição. Já vamos articular isso aí, tá, pastor Eliel? Tranquilo. Marcar um segundo momento, vai ser muito bom. O meu projeto para 2021/1 é fazer as lives aqui com uma intensidade maior. Show. E a gente trazer pessoas como o senhor e outros. Obrigado. Mais. Vamos retomar aquele diálogo lá para a gente colocar um polo da Fabra aí também no João Neiva. O João Neiva está querendo um polo da Fabra. Eu percebi. Você percebeu, né? Aqui. Percebeu, vai dar certo. A gente vai discutir isso aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam e um grande abraço a todos aí. Nos vemos numa próxima live. Valeu, meu irmão. Um abração, sucesso e desejo a todos vocês um excelente final de ano. Né? Estamos na reta final de um ano atípico, 2020, mas um ano de muito aprendizado, né? Se tem uma coisa que a pandemia tem feito, levado a gente à reflexão e ao aprendizado desse processo. Aquilo que eu sempre falo que quando você ora para Deus mudar uma situação e ela não muda, porque Deus não quer mudar a situação, ele está querendo mudar, na realidade é você. Isso aí. Um abraço. Exato. Deus abençoe a todos. Grande abraço, pastor Eliel. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.